Mateus 8, de 5 a 10, 5 versículos. Mateus 8, de 5 a 10. Jesus vai te pegar. Jesus vai te pegar. Pode ter certeza disso. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se ele, um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, o meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Eu digo a um: vá, e ele vai. Eu digo a outro: venha, e ele vem. Eu digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, eu não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. A palavra admirar, saindo da boca de Jesus, só aconteceu 2 vezes nas Escrituras. Somente 2 vezes. Uma, quando ele não pôde fazer muitos milagres entre o seu povo. Ele disse, e admirou-se com a incredulidade daquele povo. E a outra, quando ele encontrou com esse centurião, e ele falou: eu nunca vi um homem com tamanha fé. 2 admirações, uma pela incredulidade do seu próprio povo, e a outra pela fé de um homem que não fazia parte daquele povo. Então é interessante algo que essa passagem nos explana, e talvez eu quero ser muito objetivo com vocês nessa noite. E o que Deus me trouxe a atenção nessa noite, baseado naquilo que o Jesus fala no versículo 10, da sua admiração e da outra admiração que ele teve, é que nós que somos o seu povo, nós precisamos assumir um posicionamento responsável. E talvez você não saia da sua casa com a intenção de vir à igreja para ouvir acerca de responsabilidades. Mas eu vou dizer para você uma coisa: se você e eu não formos aqueles que assumimos a responsabilidade, quem será? Repito isso: se eu e você, que somos igreja, não formos aqueles que assumirem a responsabilidade, quem será? Não adianta a gente olhar para as eleições que virão e achar que é o presidente de um país que vai mudar o país, porque não é. Não é. Ele pode ser um instrumento de Deus para fazer algumas coisas, para cooperar com um propósito. Porque Ciro, mesmo sendo um rei pagão, a Bíblia Deus chamou ele de meu pastor. Não existe um ser que acorde e receba o fôlego se não for pela permissão do nosso Deus. Não existe um homem, uma mulher, não existe um animal, uma árvore, uma folha, um fio de cabelo. Deus, Ele é o regente de todas as coisas. Ele está mantendo tudo no seu devido lugar, para cumprir o seu propósito, de acordo com a sua soberana vontade. E eu acredito, irmãos, que chegou o tempo que eu e você vamos precisar assumir uma postura de responsabilidade. Amém. Nós não estamos aqui, irmãos, ajuntando pessoas para colocar foto na internet e falar que a igreja estava cheia ou vazia. Nós estamos aqui compartilhando os oráculos santos de Deus, para que cada um de nós assuma a sua própria responsabilidade de levar a obra plena que o Espírito começou sobre a terra a partir da vida de Jesus. Glória a Deus. Então nós precisamos assumir responsabilidades. Eu vejo que responsabilidade é algo que é averso ao homem, mas esse centurião, ele me chama a atenção. Por quê? Um centurião não era um homem que tinha poucos servos. E geralmente servos naquela época, eles eram escravos. Eles eram comprados e vendidos. E quando adoecia,
ao ponto de morrer ou estar de um terrível sofrimento, como aquele homem estava, eles cuidavam até um certo ponto, mas diz a história que quando não dava, eles eliminavam aquelas pessoas não tinham o devido valor. Lucas, no entanto, diz no capítulo 7, no versículo 2 de Lucas, que aquele centurião amava aquele servo, mesmo sendo ele um servo. Daí ele já começa a nos ensinar. Talvez a nossa responsabilidade, a nossa postura responsável, ela tenha que começar a partir de amar aqueles que ninguém ama, ou aqueles cuja a história diz que não devem ser amados. E eu não estou dizendo de amar pessoas mal amadas, porque é difícil amar alguém mal amado. Já tentou? É difícil, é uma missão impossível 7. Mas eu estou dizendo de amar pessoas que talvez dentro de um cotidiano comum não são amadas. O que Deus faz tem feito comigo nesse tempo, irmãos, na construção, na obra de construção que nós estamos, é olhar para pessoas e entender o que aquelas pessoas têm carregado em Deus. Muitas vezes as minhas maiores lições não têm sido de ouvir grandes homens de Deus, mas as minhas maiores lições têm sido quando eu inclino a minha cabeça para ouvir um pequenino. Você já parou para pensar como eles nos ensinam? Isso é tão poderoso, irmãos. Deus, Ele sabe, Jesus sempre fez tudo que Ele fez, Ele fazia de forma pedagógica, vem? Para nos ensinar. E esse homem, o centurião, ele mostra que nós precisamos assumir a responsabilidade de amar alguns que talvez não são tão amados. Agora, outra coisa que esse homem me ensina, e eu quero talvez focar nisso aqui um pouco mais de tempo, é que muitas vezes Deus vai nos mostrar coisas que nós não podemos fazer vista grossa, e muitas delas vão estar mais próximo de nós do que nós imaginamos. Na verdade, tem coisas que muitos de nós precisamos assumir a responsabilidade, que tal qual aquele centurião estava na sua própria casa. Tem coisas que Deus está te mostrando que está debaixo do seu teto, para não dizer que está debaixo do seu nariz. Coisas tais que nós precisamos assumir a responsabilidade e dizer: eu assumo a bronca, eu vou buscar a pessoa certa para resolver isso. Amém. Deixa eu dizer para você uma coisa, talvez eu já dei um outro tema da mensagem, porque agora eu já não estou mais seguindo aquele negócio ali. Veja bem, muitos de nós observamos os problemas e, além de não assumir a responsabilidade, buscamos a fonte errada. O centurião, quando viu o seu servo gemendo dentro da tua casa, num terrível sofrimento, ele poderia ter chamado alguém para trazer vinho, para anestesiar aquilo, porque isso era anestesia do tempo. Ele poderia ter chamado talvez um curandeiro da época, alguém que era, porque ele era um romano, então ele sabia acerca de tudo. Ele poderia ter chamado alguém que fazia algo com coisas medicinais, ervas medicinais, para ajudar aquele homem. Mas quando ele ouviu e viu aquele servo, ele dentro da casa dele sofrendo, ele se levantou, e ele não só assumiu a responsabilidade, mas ele assumiu a responsabilidade e a postura de buscar o lugar correto. Não estão sendo resolvidos, não estão sendo solucionados, porque além de nós ignorarmos, nós não assumimos a postura de buscar a solução no lugar certo. E por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes assumir a postura de buscar o lugar certo vai demandar de nós algumas coisas. E sabe o que demandou daquele homem? A postura dele demandou humildade. Humildade foi o que ele teve que ter. Sabe por quê? Porque ele era chefe de muitos homens. E como eu disse, se ele falasse para os romanos certamente mandariam médicos da época. Mas ele largou tudo aquilo que ele tinha como recurso óbvio, e ele se humilhou, ele se vestiu de humildade, e ele foi buscar na época aquele que era conhecido como filho do carpinteiro.
Preste atenção nisso, irmãos, isso é sério. Tem muitos problemas que ainda não se resolveram. Primeiro, porque você está ignorando. Segundo, porque você não está sendo humilde. Como nós gostamos de defender a nossa autoimagem. Como nós gostamos de defender aquilo que as pessoas acham que nós somos. Quando na verdade, o que nós precisamos é assumir uma postura cristocêntrica. Porque Cristo foi um manso e humilde de coração. Ele falou, e dessa maneira nós encontraremos paz para a nossa alma. Porque essa é a promessa: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrarão paz para as vossas almas. Muitos de nós não estamos encontrando paz porque nós queremos andar maquiados de tudo. Nós não queremos que ninguém saiba que nós estamos passando. Então nós achamos que podemos resolver sozinho. E isso vai se agravando, vai se agravando. E sabe o que acontece? Muitas vezes o desastre acontece. Porque nós não temos coragem de nos humilharmos. E talvez a melhor postura de humilhação, de humildade, seja primeiramente se humilhar diante da poderosa mão do Senhor. Humilhai-vos, pois, debaixo da potentosa mão do nosso Deus, do nosso Senhor, e Ele, ao seu tempo, vos exaltará. Então nós precisamos assumir essa postura. Primeiro, se humilhar diante de Deus. Depois, irmãos, ser humilde o suficiente. Eu sei que a história diz tudo para você não fazer isso. Porque o homem é o inimigo do homem. O homem é o próprio lobo do homem, como disse Vilela. O homem, ele quer defender a sua imagem. Então ele não se humilha nem diante de Deus, nem diante de outros homens. Porque se eu fizer isso, o que vão pensar de mim? Quando na verdade as soluções para muitos sofrimentos, na verdade os sofrimentos aqui eram terríveis sofrimentos, elas só vão vir quando a gente olhar para nós mesmos e falar: sabe uma coisa, cara? Entre ficar sofrendo e se humilhar, vou me humilhar. Vou repetir isso. Entre ficar sofrendo e se humilhar, eu vou me humilhar. Eu estava assistindo um filme essa semana, aonde o homem, Nicolas Cage, ele foi preso, soldado de guerra, né? Prisioneiro de guerra. E aí teve um islâmico, um mujahidin. Ele bateu na orelha dele com uma madeira. Ele abriu a orelha dele, arrancou um pedaço, rasgou assim. E aí, depois de muito tempo eles se encontraram. E quando eles se encontraram, aquele mujahidin já estava bem velhinho. E aí ele olhou para Nicolas Cage e falou assim: você está querendo me matar por causa da sua orelha, e eu daria 2 orelhas para ficar em paz. Na hora eu falei: chega. Até os islâmicos em filmes entendem o que tem que fazer. E às vezes nós ficamos batendo cabeça com um senso de autojustiça. Não posso. O que vão pensar de mim? Irmãos, perde o ego, perde a orelha, mas ganha a paz. Vou repetir: perde o ego, perde a orelha e ganha a paz. É muito melhor viver sem a orelha com paz, e sem a orelha entrar no reino dos céus com paz, do que você viver sem paz e com a orelha no lugar. O filme está falando, Jesus fala de todos os jeitos, até Hollywood está sujeito a Deus. Tem religioso que fala como? Ei, irmãos, é verdade. Então essa é a postura que nós precisamos assumir, uma postura de humildade. E outra, não adianta nós olharmos para o lado. A pior coisa que acontece nessas situações é que nós recebemos o espírito de Eva e de Adão. É verdade, está tudo ruim, tudo sofrimento. Aí a gente pega e olha para o lado: foi culpa do pastor. Aí não, a culpa é do obreiro. Não, e a culpa é do diácono. A culpa é do recepcionista. A culpa é do segurança que estava trabalhando lá fora, não está trabalhando mais. Nós vamos passando a escada para baixo. Foi a mulher que tu me deste, Senhor. A mulher recebe aquela culpa e fala: não, foi a serpente. A serpente não tinha para onde olhar, foi para o pó. Não tem como acusar mais ninguém, que os anjos já estão lá em cima, eu estou aqui embaixo. Então dá um jeito.
a transferência de culpa continua. A gente olha para o lado em vez de assumir responsabilidade, entende? Não dá. Não dá mais. Eu sei que talvez você queria ouvir outra coisa. Eu também. Mas foi isso que Deus falou nessa tarde. Não dá mais para olhar para o lado e achar que a culpa é do A, de B. Ei, a partir de hoje a culpa é minha. É isso que você tem que falar. A partir de hoje a culpa é minha. Eu errei, me perdoa, eu te amo. Que coisa boa. Agora veja bem, além de tudo isso daqui, que nós precisamos assumir essa humildade, nós precisamos assumir a postura de buscarmos ajuda no lugar certo. Nós não podemos fazer isso de qualquer maneira. De coração, tem situações que para nós já parecem irreversíveis, de tanto tempo que você deixa passar. Isso é igual ferrugem no poste, aqueles postes de luz antigos, que a gente passava aqueles arcão, né? Não era aquele negócio laranja, né? Marronzado para não enferrujar. Isso é igual ferrugem, se você deixar pegar um dia. Ixi, morando na praia ainda, meu irmão. Deixou. Semana que vem já está mais. Na outra já está mais. Na outra já está mais. Depois, meu irmão, só uma intervenção mesmo. Tira um pedaço, faz uma solda. Tem coisas que você precisa buscar ajuda. E a postura não é apenas a responsabilidade, mas buscar ajuda com ousadia. Cara, eu amo esse camarada aqui. Ele chega para Jesus agora. Imagina, irmãos, quem aqui gostaria de ver Jesus hoje? Ele chega diante de Jesus. Jesus, o meu servo está lá em casa, em terrível sofrimento. Ei, terrível sofrimento. E eu acredito que ele deve ter falado algumas outras coisas mais. Imagina, centurião chegou a cavalo, não foi de jumento. Desceu, espadona romana do lado. Meu servo está sofrendo em casa, terrível sofrimento. Aí Jesus olha para ele e fala: eu irei curá-lo. Irmão, imagina você chegar para Jesus e falar: Jesus, olha, está acontecendo isso na minha vida. E Jesus fala: pode deixar que eu vou resolver. O que você faria? Você ia falar: bora. Sabe o que ele fez? Não vá. Não vá. Mas como assim, chefe? Não vá. Não vá. Por quê? Porque eu sei quem tu és. Aleluia. Porque eu sei quem eu sou. Glória a Deus. Eita. E sabendo de tudo isso, tudo que eu preciso é do seu aval. Manda uma palavra. Ei, aquele homem olhou para Jesus e falou assim: não vá, cara. Sabe aquele homem demonstra para mim? Que a postura dele, além de ser uma postura responsável, era uma postura ousada. Ousadia. Tem coisas que só vai mudar na nossa vida com ousadia. Tem coisas que só vai mudar em nós com ousadia, irmão. Recebe isso no teu espírito. Só com ousadia. Glória a Deus. Ousadia, eu posso citar para você uns 30 homens ousados na Bíblia. E mulheres também. Irmãos, pensa, irmãos. Aquele filho pródigo estava na lama, no lodo. Se ele não tivesse sido ousado, ele não teria sido restituído em tudo que ele tinha. Ele falou: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: pequei contra os céus e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus servos. Ousadia. Raabe, irmãos, uma mulher que servia a deuses pagãos, quando ela vê aqueles espias chegando na cidade, ela tem uma conversão instantânea. Aquela mulher, ela olha e fala: cara, o Deus desse pessoal aí, o Deus desse pessoal é um Deus verdadeiro. Eu não posso ficar nessa cidade cultuando esses meus deuses e serem destruídos com eles. Faz o seguinte: fica na minha casa. Imagine, irmãos, a casa dela era no muro da cidade. Será que as pessoas não viram ele chegando? Não. Ei, e a Bíblia diz que a ousadia poupou toda a família dela. Deixa eu dizer para você, ousadia é a postura que nós precisamos para poupar muitas coisas da nossa vida e para poupar muitas pessoas ao nosso redor. Nós precisamos ser ousados. É verdade, às vezes a gente faz umas trocas de ambiente, assim, todo mundo fala: nossa, o pastor é doido. Doido é doido nada, irmão. Se não der certo, a gente muda de
mas a gente tem que tentar alguma coisa para que as pessoas elas sejam impactadas pelo poder de Deus, ainda que se for pela estrutura do local. Isso é ousadia, irmãos. A gente precisa ser ousado. Se ninguém está fazendo, eu não vou culpar o Magalhães, Edson Magalhães. Eu não vou culpar o Edson Magalhães pelas falhas de Guarapari, não. Se tem um morador de rua, eu vou fazer banheiro e vou dar banho neles. Se eles quiserem ir embora, amém. Eu fiz a minha parte. É ousadia, irmãos. É parar de ficar futricando, de ficar reclamando da vida. Ó vida, ó céu, ó irmãos, é levantar de manhã e falar, sabe de uma coisa, o que está faltando? Está faltando o quê? Eu vou assumir o compromisso e vou suprir isso. E eu quero ver, se Deus não responder assim, eu tento outro jeito, mas eu faço até que Ele responda. A ousadia, irmãos, eu já falei isso aqui uma vez. A ousadia mudou a trajetória de Jesus. Literalmente. Diga você, acredite você se você quiser ou não. Quando aquele homem disse, não vá, Jesus já estava indo. E já tinha dado, o coração dele se inclinou, eu vou. Quando aquele homem disse, não vai, ele, opa. Como assim? Não vá. Não vá. Ousadia, irmãos, pode mudar a trajetória do cosmos. Amém, amém, amém. Todas as coisas. Ousadia, irmãos, é ousadia. Moisés, convém a ti que marche. Bora, Moisés. Não fica clamando mais não. Josué, marcha. Você já clamou, o sol já parou. Mete o pé no Jordão. O que está faltando é o seu pé lá, para que as águas se abram e que você atravesse em terra seca. Ei, tem muita coisa que está faltando na sua vida, porque falta ousadia. Quando você colocar o pé, as águas se abrem. Quando você colocar o pé, as águas se abrem. Você passa em terra seca. E Deus é tão bom e tem tanto senso de humor, que com Josué ele falou, olha, agora depois que vocês passaram, todo mundo volta e pega 12 pedras. Que senso de humor, irmão. Já tinha passado, se eu e você, eu ia ficar lá do outro lado. Mas segundo a tua palavra eu vou voltar. Ousadia, ousadia. Alguns de vocês precisam ter ousadia para pedir perdão. Aleluia. É verdade. Resolver logo essa questão com seu pai, com a sua mãe. Porque não tem como, irmãos, ficar assim. Você acha que tem coisas que não estão te impedindo de vencer pelo fato de você ter intriguinha? Bora, não ser ousado. Ei, o não você já tem, você já viu com ele. Vai lá, ei. E não vá tentando ser dono da razão, não, irmãos. Outras coisas aqui a gente precisa colocar para frente, irmãos, porque nós até pensamos muitas coisas, mas a gente nunca executa nada. Imagina, porque nos falta ousadia. Nos falta ousadia, irmãos. Nós precisamos ser ousados como aquele homem. Ei, aquele homem não só tinha ousadia na sua postura, mas ele tinha uma fé que não era egocêntrica. Cara, deixa eu falar um negócio aqui. A experiência com o sobrenatural para muitos talvez nem está em pedir aquilo que você precisa. Aquele cara foi ousado, olha a fé dele. Não vá, manda uma palavra, porque o meu servo, ele me obedece, meus comandos eles vão, vêm, e eu sei que os céus vão obedecer o seu comando. Agora ele não pediu para ele, Senhor, manda uma palavra para que eu possa se tornar agora chefe dos centuriões. Manda uma palavra para que o meu servo pare de sofrer. Uma fé não egocêntrica fez aquele homem tirar uma palavra que só saiu da boca de Jesus uma outra vez antes da história. Imagine, irmãos, será que aquele cara foi salvo? Imagine ele salvo. A gente chegar lá e falar, cara, você trouxe admiração para Jesus, hein, bicho? Que coisa, hein, cara? Camarada, você não é fácil não, hein? Você vê, Jesus admirou minha fé. Nem Abraão ouviu isso dele. E Abraão era o pai da fé.
Uma fé que não é egocêntrica. Uma fé não egocêntrica, ela vai eliminar dores. Irmãos. Uma fé que não é egocêntrica, ela vai eliminar dores. Por quê? Ela elimina a sua, porque quando você ora pelos outros, você esquece do seu problema. E ela elimina dos outros, porque quando você ora por eles, Deus alcança a vida deles. E eles também são curados. Agora fica pensando, irmãos. Eu acho que eu já falei isso aqui também. Não sei se eu falei. Mas fica pensando, eu vou finalizar. Fica pensando comigo. Irmãos, aquele camarada não morava no lugar onde ele se encontrou com Jesus. Ele não morava ali. Ele foi se encontrar com Jesus. Ok? E por que ele foi se encontrar com Jesus? Diga, porque ele viu em Cristo a autoridade. E aqui talvez vai uma dica boa para todos nós. Olha para mim. Quer receber autoridade? Autoridade na sua casa, no seu trabalho, autoridade no dia a dia. Reconheça a autoridade. Sabe por que muitas pessoas são capengas de autoridade? Porque elas nunca reconhecem a autoridade. É verdade. Aí o homem é mandado pela mulher, e aí nem sendo chefe os outros obedecem a ele. É verdade. Aquele homem falou assim: olha, Senhor, eu vim até a ti, porque eu sei quem tu és. Ele falou assim: olha, eu também. Olha essa palavra, irmãos. Eu também sou um homem de autoridade. Como assim, eu também? Ele estava dizendo para Jesus: eu sei que tu tens autoridade, assim como eu tenho. Reconheça a autoridade. Quando você reconhecer a autoridade com ousadia, com uma fé egocêntrica, você vai poupar dores. Eu vou falar para você uma coisa. Aquele homem foi se encontrar com Jesus naquele lugar, longe, longe. Foi a cavalo. O centurião tinha cavalo. Se ele colocasse Jesus no seu cavalo, se Jesus aceitasse, né? Porque Jesus é um cavaleiro especial. Se ele voltasse com Cristo caminhando ou a cavalo, quanto tempo demoraria para aquele homem receber a cura? Quanto tempo? A trajetória de volta. Quando ele reconheceu a autoridade, a cura chegou instantaneamente. Glória! Glória! Manda uma palavra, manda. Aleluia! Foi curado. Olha a chave. Quer poupar dores? Reconheça a autoridade. Reconheça a autoridade, irmãos. É difícil para nós, porque nós temos a síndrome do Éden, o egocentrismo. Mas nós precisamos olhar para as pessoas e enxergar nelas a sua autoridade. E assim nós vamos poupar dores daqueles que dependem de nós. Eu não vá, mande apenas uma palavra. E Jesus mandou. Jesus mandou. E quando ele mandou, aquele homem foi curado. Qual é a área da sua vida que carece de uma palavra nessa noite? Qual é a área da sua vida que carece de uma palavra? Qual é a área da sua vida que carece de uma palavra? Assuma responsabilidade. Busque a fonte certa, queridos. Se humilhe, seja humilde. Tenha uma fé que não seja egocêntrica. E reconheça a autoridade. Qual é a área da sua vida que precisa de uma palavra? Na onde é que você ainda não rompeu por consequência da sua postura mal tomada, ou da falta de humildade,
ou de ignorar? Na onde é que você ainda não rompeu por causa disso? Na onde é que você não rompeu porque em vez de dizer a culpa é minha, você tem colocado a culpa é dela, pastor? A culpa é dele, pastor. Na onde é na sua vida que você precisa ser tocado por algo, por uma palavra de autoridade? Reflita sobre isso. Reflita sobre isso. Quais foram as vezes que você foi contra autoridades? Se arrependa disso. Se arrependa disso. Vá. A gente não faz isso nas ruas, né? Mas pense, todas as vezes você mulher, que você sobrepujou a autoridade do seu marido. Pense você homem. Todas as vezes que você vendo isso, agora você sobrepujou a autoridade daqueles que te ordenam. No trabalho, no dia a dia. Porque você foi lesado num lugar, você queria lesar outros em outro lugar. Deus quer restaurar algumas coisas nessa noite. O Senhor Deus quer restaurar algumas coisas nessa noite. Essa é uma noite que Deus quer fazer tudo novo de novo. Não vamos deixar, irmãos, que as coisas passem, que os problemas se expandam, sem a gente tomar uma postura, sem a gente assumir uma responsabilidade, sem a gente fazer algo cabível, algo que vai poder marcar a nossa história e a história de outras pessoas. Feche os seus olhos onde você está, eu quero orar por você nessa noite.